primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, tá? Primeiro fazendo a correção do dever de casa, ok? Bem, no dever de casa da aula passada, eu pedi que vocês fizessem a leitura, né, do conteúdo da apostila e em seguida apresentassem a diferença entre homônimos e parônimos, né? Então, bem, a relação de homonímia, né, ela é sempre uma relação de igualdade em algum aspecto, tá? Então, a gente pode ter a mesma escrita, então duas palavras são homônimas quando elas têm a mesma escrita, ou então a mesma pronúncia, ou então a mesma escrita e a mesma pronúncia, variando apenas o significado, tá? Então, você tem uma relação de igualdade, seja na grafia, na pronúncia, ou ainda na grafia e na pronúncia, né? Então, por exemplo, colher e colher são exemplos de homônimos, né? Homógrafos, por quê? Porque é a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Manga da camisa e manga fruta. Aqui a gente tem mesma escrita, mesma pronúncia, tá? Então, no caso de homonímia é perfeita, apenas o significado é diferente e pelo contexto a gente consegue distinguir. E um último exemplo, né, seria de homonímia homófona, né, que é o caso, por exemplo, de sexta-feira, dia da semana, e sexta de café da manhã. A grafia dessas palavras é diferente, né, porque sexta de dia da semana é com S, né, é com X, e sexta de café da manhã é com C, né, com C e com S. Mas a escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma, sexta de café da manhã e sexta-feira, beleza? Então, o caso de homonímia é homógrafo. Então, as palavras homônimas, né, elas têm algo em comum, ou a escrita, ou a grafia, ou ainda a escrita e a grafia, mudando apenas o significado. Já a paronímia não. As palavras que conservam a relação de paronímia é uma relação de semelhança, tá? E não de igualdade, tá? Então, parônimos são palavras, né? Quando você diz que uma palavra, né, que duas palavras têm essa relação de paronímia, conservam essa relação de paronímia, que são parônimas, isso que significa que elas são parecidas. E justamente por serem parecidas na pronúncia, na escrita, e por terem significados diferentes, é que o falante se confunde no emprego de uma forma ou de outra forma e acaba, por vezes, né, utilizando uma forma que não exprime exatamente aquele sentido que ele pensa que exprime, né? Então, eu separei aqui alguns exemplos de parônimos para vocês prestarem atenção, né, que são muito comuns aí, né, geram muita confusão no falante. Por exemplo, absolver e absorver, né? As pessoas às vezes confundem e dizem assim: o réu foi absorvido, tá? Absorver, gente, é sorver, é aspirar, é o que a esponja faz. A esponja absorve a água. Agora, inocentar é absolver. Então, o réu foi absolvido e não absorvido, beleza? Uma outra palavra, né, um outro par, né, aqui de paronímia que gera confusão é comprimento e cumprimento, né? Cumprimentar é saudar alguém, é bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? É cumprimentar com U. E comprimento é medida, né? O comprimento é o tamanho, é a medida, é a extensão de alguma coisa, tá? Então, tem gente que diz assim: ah, você já cumprimentou o seu tio? Não, o certo é você já cumprimentou o seu tio, beleza? Porque cumprimentar é com U, né? De saudar alguém. Despensa e dispensa, gente. Despensa com E é o lugar em que você guarda mantimentos. E a dispensa, né, tá no sentido de dispensar, é o ato de dispensar alguém. Por exemplo, Marcelo pediu dispensa do quartel. Aí essa dispensa é com I, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui o que eu separei para vocês. Imergir e emergir. Imergir com I é afundar, né? Então, imergir na água, né? Ou emergir da água. Emergir é vir à tona, é subir, tá? E eu separei aqui dois últimos pares. O primeiro deles é ratificar e retificar. Esse aqui é recordista, né, de confusão.
Ratificar, gente, é confirmar. Então, por exemplo, a sua fala ratifica o meu pensamento, ou seja, a sua fala confirma o meu pensamento. Agora, retificar é corrigir, beleza? Então, olha, esse documento precisa ser retificado porque contém informações incorretas. E por fim, eu separei aqui também soar e suar, né? Tem muita gente que diz assim, nossa, hoje eu estou soando muito, né? Quem soa é o sino, né? Soar é produzir um som, né? E suar é transpirar, é o mesmo que transpirar. Então, suar com U mesmo, tá bom, gente? Então, esses são aqui alguns pares, né? De palavras que conservam essa relação de paronímia, né? Por serem parecidas, elas acabam sendo confundidas às vezes, né? O que gera aí um uso incorreto. Beleza? Então essa é a diferença entre homonímia e a paronímia. Paronímia, parecido, homonímia, igual, né? Percebam que, ó, para, lembra o que? Parecido, paronímia, homo é mesmo, né? Então, mesma grafia ou mesma pronúncia, ou grafia e pronúncia iguais. Beleza? Então, continuando aqui, já fizemos a correção do dever de casa. Continuando aqui na página 26, nós temos o emprego dos porquês, né? Nós temos 4 tipos de escrita para a palavra porquê e cada uma delas deve ser utilizada num contexto diferente. Então, o porquê junto e sem acento, conforme aparece aqui na apostila, é usado para introduzir explicação, causa, ou seja, é o sinônimo de pois, né? Então, faça o seu trabalho porque você precisa passar de ano, pois você precisa passar de ano, tá? Uma vez que você precisa passar de ano. Então, esse porquê é uma conjunção explicativa, causal, tá? Ele introduz uma causa, uma explicação. É o porquê que a gente vai usar nas respostas, né? Se eu perguntar assim pra vocês, por que vocês faltaram a aula de ontem? E aí vocês vão responder, professora, nós faltamos porque estávamos doentes, por exemplo. Então, esse porquê da resposta, né, da explicação da causa é um porquê junto e sem acento. E qual o porquê que vocês vão usar para elaborar perguntas? É o porquê separado e sem acento. Então, o porquê separado e sem acento é usado para fazer perguntas. O porquê junto e sem acento é usado para responder essas perguntas. Então, se eu pergunto para vocês, por que vocês faltaram? Esse porquê separado e sem acento. A resposta de vocês, nós faltamos porque estávamos doentes, vai ser com o porquê junto e sem acento. Beleza? Tá, e esse porquê que é junto e com acento? Esse porquê é um substantivo, tá? E ele geralmente vem precedido de um artigo, tá? Vem acompanhado de um artigo ou de um pronome. Então, por exemplo, eu preciso saber o porquê de você não estar falando comigo, né? Esse porquê que é junto e com acento, ele geralmente pode ser substituído por a razão, o motivo, né? Então eu preciso saber o porquê de você estar brigado comigo, eu preciso saber o motivo, a razão de você estar brigado comigo, tá? Então veio precedido aí desse o, né? O porquê vai ser porquê junto e com acento, né? Sempre que for substituível por a razão, o motivo. E para concluir, a gente tem o porquê separado e com acento. Esse é muito fácil. Esse vai ser usado em final de pergunta, ok? Você não está falando comigo. Por quê? Ponto de interrogação. Então, sempre que esse porquê vier coladinho no ponto de interrogação, no final das perguntas, a gente vai ter um porquê separado e com acento. Beleza? Então, o porquê separado e sem acento para iniciar uma pergunta. Porquê separado e com acento para colocar no final de perguntas diretas, né? Ali coladinho no ponto de interrogação. O porquê junto e sem acento para respostas, para introduzir uma causa, uma explicação. E o porquê junto com acento é substantivo, é sinônimo de o motivo, a razão. Ok? Dito isso, vamos finalizar a nossa videoaula por aqui. Vou deixar aqui no final do vídeo a descrição da atividade devolutiva da semana e do dever de casa, tá? Vocês devem ter observado que esse capítulo é muito extenso e tem algumas informações aqui que, na verdade, carecem de leitura, né? Não tem muito o que explicar, vocês têm que ler e compreender as regras de... e memorizar mesmo, né? As regras de emprego, por exemplo, do a fim de separado com a fim junto,
Ó, o D mais junto e o D mais separado, mal com L ou mal com U. É questão de fazer a leitura aqui e a memorização. Então, a atividade devolutiva vai ser em cima desse conteúdo aqui. Vou pedir que vocês leiam o conteúdo da página 26 e da página 27, tá? Em que há uma explicação aqui, a diferença do mais com I para o mais com E, para o mais sem I, né? Para o MAS, tá? Então, é questão de ler e memorizar realmente, tá? A atividade devolutiva vai ser em cima disso para que vocês realmente possam ler, memorizar e responder a questão, ok? Então é isso, gente. Um beijo, vamos ficar por aqui. Até a próxima aula. Tchau!